Saudações em Cristo Jesus, meus amigos, irmãos que estão caminhando aí junto comigo no panorama do Antigo Testamento. Nós estamos chegando na nossa 7ª aula e nesse semestre teremos ainda mais 2 além dessa, tá bom? E hoje nós vamos falar a respeito de 2 livros que fazem parte aí daquela seção de livros de sabedoria do Antigo Testamento. Nós vamos falar hoje de Jó e de Eclesiastes, tá bom? Então o tema aí que gira em torno de Jó é por que o justo sofre. Você já deve ter se perguntado isso algumas vezes na sua vida. Por que o justo sofre? E Jó trata muito bem desse tema, ele é muito explicativo, muito dinâmico para nós e por toda a história que o livro conta para nós. Tá bom? Primeiro, alguns aspectos aqui a respeito de Jó, do período que ele foi escrito, do período que Jó viveu. Tá bom? Você tem aí essa anotação de que Jó ele oferecia sacrifício por sua família. Isso então nos conduz a um período patriarcal, porque ele não havia ainda a lei não havia sido estabelecida e, portanto, você não tinha uma adoração coletiva, né? O que eu coloquei aí como corporativa, né? Mas era uma questão muito de cada um no seu seio familiar, cada um no seu cantinho, oferecendo sacrifício, praticando a sua devoção ao Senhor, tá bom? Tanto que no capítulo 1 do livro de Jó, versículos 4 e 5, você tem o seguinte: seus filhos de Jó, visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Você vê que isso fazia parte da vida de Jó. Ele praticava ali o seu momento de devoção, de adoração a Deus com certa frequência e sempre quando os filhos dele se reuniam. E ele pensava, talvez eles tenham pecado contra Deus, por isso eu vou ali agir como um intercessor por eles. Então, essa ideia de que a adoração coletiva ou corporativa ainda não acontecia em Israel, sugere para nós, tá bom, que Jó viveu nesse período aí patriarcal, tá bom? Que antecedeu a lei mosaica. Aí você tem os amigos de Jó, né, na história toda, né? Ele faz Bildade e Zofar, aqueles amigos mais legalistas, né? Porque eles afirmavam que Jó estava sofrendo por conta de um pecado que ele havia cometido. E lá no capítulo 4, versículos 7 e 8, você tem ali Elifaz falando para Jó, e olha só que interessante, capítulo 4 de Jó, versículos 7 e 8. Lembra-te disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu? E os corretos? Onde foram destruídos? Pelo que tenho visto, quem planta o pecado e semeia o mal, haverá de colher isto. Então a acusação aqui de Elifaz, e depois você vê Bildade, Zofar falando com Jó, é isso: olha, Jó, você simplesmente plantou pecado e está colhendo esse sofrimento aí. Como se todo o plano de Deus e toda a vontade de Deus e toda a teologia se resumisse a um ato simplista desse. Né? Você pecou, você sofre. Ou seja, você sofre porque peca. Isso é uma verdade, mas não é a única verdade. Tanto que se você olhar o começo do livro de Jó, os primeiros versículos, você vê que
Satanás vai até a presença de Deus e fala: olha, esse seu servo Jó não é tudo aí o que dizem, não. Né? E Jó, o livro todo de Jó, do capítulo 1 até o capítulo 42, ele não apresenta o motivo porque que Jó estava sofrendo. Não fala se Jó havia feito alguma coisa, simplesmente mostra essa conversa, esse diálogo aí entre Satanás e Deus, e Deus permite que Jó sofra. É essa a questão. Tá? Então, toda essa perspectiva legalista, né, dos amigos de Jó, principalmente Elifaz, Bildade e Zofar, infelizmente você vê nos dias de hoje, né, porque não é tão incomum você ouvir de pessoas, fulano de tal, aconteceu isso porque, né, como se fosse tudo decorrência de um ato, de um pecado cometido. Nós sofremos porque o pecado está aí, mas não necessariamente porque nós cometemos o pecado. Às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam em nossas vidas para nós crescermos, para nós aprendermos com Ele e para que o nosso relacionamento com Ele seja aprofundado e aperfeiçoado. Não necessariamente porque nós cometemos aí algum tipo de pecado. Mas aí você tem ali a Eliú, que ele demonstra todo o bom senso porque ele declara que muitas vezes Deus permite e usa o sofrimento, determinada situação, para aperfeiçoar o meu e o seu caráter em Cristo Jesus. Né? Ele não menciona Cristo Jesus porque não tinha essa perspectiva ainda, mas o que a gente sabe é isso. Tanto que você olha no capítulo 33, né, lá na frente de Jó, versículo 14, Eliú conversando com Jó, e ele fala o seguinte: pois Deus fala de um modo, e se o homem não lhe entende, fala de outro. Jó 33, versículo 14. Deus fala de um jeito, se o homem não entende, ele vai e fala de outro. Então, muitas vezes, existe essa questão de sofrimento. Deus está falando, você não está ouvindo, Deus está te falando, Deus está te mostrando, e você não está atendendo e nem entendendo. Então, muitas vezes, algumas coisas vão acontecendo até que você entenda. Então, é fácil? Não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Mas acontece e muitas vezes a gente não consegue perceber que o sofrimento ele acaba trazendo muitos benefícios para nós, né? Aperfeiçoa o nosso caráter em Cristo Jesus. Aí você tem aí o texto, um dos textos chave aí de Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha só que interessante, essa é a oração que Jó faz depois dele perder seus bens e sua família. Ou seja, tudo o que Jó faz aqui, com certeza, com muita tristeza, mas é reconhecer que tudo é de Deus. Foi o Senhor quem deu, então o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É o Senhor, então, quem determina todas as coisas. Então, por isso a importância para mim e para você de nos compreendermos e nos submetermos à vontade de Deus, não só em atitude externa, mas no coração. Compreender de fato que Deus é soberano, que Ele é o dono de todas as coisas e não eu. Eu não sou soberano. Eu sou um servo, eu me submeto. E eu preciso me alegrar com tudo aquilo que Deus me dá e permite eu viver. Preciso aprender a me alegrar em Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É possível você louvar e bendizer o nome do Senhor sem ganho material, como coloquei aqui, mas também em diversas situações. É possível. É possível você acreditar a Deus louvor e graças por aquilo que você está vivendo, ainda que isso não seja bem algo que fosse do seu desejo, algo que você almejasse, mas quando você reconhece que vem de Deus,
aí sim a coisa fica mais fácil e até os problemas, as dificuldades, as lutas ficam mais difíceis de serem vividas, né? Porque você tem a expectativa, a perspectiva de que é Deus quem está no comando, no controle de todas as coisas. Tá bom? Isso vai moldar o meu e o seu caráter, o meu e o seu coração, conforme o caráter de Deus descrito aí na palavra dele. Tá? Vou ler essa frase que coloquei aqui, que Jó vê somente a mão de Deus nesses eventos. Nunca lhe ocorre amaldiçoar os salteadores do deserto, amaldiçoar os guardas da fronteira, amaldiçoar seus servos tolos, agora mortos por falta de vigilância. Todas as causas secundárias desaparecem. Foi o Senhor quem deu, foi o Senhor que tomou, e somente no Senhor deve ser procurada a explicação desses acontecimentos. Olha que interessante o que esse teólogo colocou aqui. Todas as causas secundárias, elas desaparecem. Muitas vezes, eu e você somos tentados a encontrar desculpas, não é verdade? Olha só, porque aconteceu isso, porque o pneu do carro furou. Enfim, a gente começa a colocar obstáculos e inventar, encontrar argumentos para justificar muitas vezes o nosso pecado, ou então para justificar determinada situação, como se isso fosse extremamente irrelevante. Ele simplesmente vai direto ao ponto. Jó reconhece: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero aqui incentivar você a ser uma pessoa resignada a ponto de não buscar entender os fatos, tá bom? O que eu quero que você tenha em mente é que nem sempre você vai entender. E as informações que você tem à disposição, creia, são suficientes. Então, às vezes, a gente fica batendo em determinadas teclas, querendo entender o porquê, querendo saber o porquê, justificando coisas, quando simplesmente o que nós deveríamos fazer é olhar para a situação e reconhecer que Deus está cuidando de tudo isso. Isso facilita a minha e a sua vida. Isso nos ajuda no nosso relacionamento com Deus, isso nos ajuda na vida, nas coisas práticas do dia a dia. Tá bom? Então, você tem aqui essa outra frase, que a adoração santa de Jó, no momento de extrema perda e intenso pesar, lembre-se, ele tinha perdido filhos e bens e tudo, né? Então, confirmou as palavras de Deus sobre o caráter piedoso de Jó. Foi a conversa de Deus ali e Satanás no capítulo 1 de Jó. Né? Olha, ele é justo. Satanás diz: olha, se ele perder bens, se ele perder família, ele não vai te louvar. E Deus fala: olha, só não toca na vida dele. Mexe com o que você quiser, só não toca na vida dele e você vai ver. Então, Jó foi sempre firme, fiel, dependente de Deus, reconhecendo quem ele era diante de Deus e reconhecendo quem Deus é. Tá bom? E o outro versículo, a gente tem 2 versículos aí que são muito importantes, e aqui é o finalzinho lá do livro de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, que diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que interessante, essa afirmação, agora os meus olhos te veem, então significa que Deus experimentou toda a graça, toda a presença de Deus durante o sofrimento e ele entendeu quem Deus é, quem ele é. Já parou para pensar quanto que acontece isso comigo e com você? Você passa por um período de dificuldades, de lutas, de muitas vezes vontade de desistir, mas quando isso passa, você olha para trás e vê como Deus te segurou, como ele te sustentou, e então você consegue reconhecer que, de fato, o seu relacionamento com Deus agora ele está mais sólido, mais firme. E é sempre importante se lembrar de algo. A maneira que você passa o sofrimento
Faz toda a diferença. Porque você tem pelo menos duas maneiras de passar pelo sofrimento. A primeira é ignorando Deus, se concentrando só no seu problema, no sofrimento, e lamentando e sofrendo, e cada dia que passa querendo desistir e querendo que as coisas aconteçam só do seu jeito. Essa é uma maneira. E quando passar o sofrimento, talvez você até reconheça que Deus tirou, mas você não vai perceber a riqueza e o cuidado de Deus constante sobre a sua vida. Agora, quando você, diante de um sofrimento, se concentra em Deus, mantenha os seus olhos fixos em Deus, em Jesus Cristo, na sua fidelidade, no seu amor, na sua graça, você vai passar pelo sofrimento, você vai sofrer sim, vai doer bastante, talvez você chegue em momentos em que dê vontade de desistir, mas quando você passar, você vai ver e vai conseguir perceber que a cada momento daquele seu sofrimento, você conseguiu perceber a mão de Deus, o cuidado dele sobre a sua vida. Pode ter certeza, essas duas maneiras de encarar e de passar pelo sofrimento influenciam muito, muito, muito a sua vida, a maneira que você vive. Tá? Trabalha no seu coração, Deus vai trabalhar. Então busque, quando estiver no meio de um sofrimento, busque agora nesses dias de pandemia, experimentar esse relacionamento com Deus mais intenso, não só se questionando do porquê, mas confiando que Ele é suficiente para lidar com a sua questão. E confiando que quando passar esse momento, você estará mais forte, você estará fortalecido em Cristo Jesus. É o que uma pessoa me dizia, né, de criar músculos espirituais. Nesses momentos, são com essas situações em que nós desenvolvemos esses músculos espirituais. Você vai sendo forçado, trabalhado por Deus, muitas vezes pelo sofrimento, para que você possa chegar como Jó e falar: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O meu relacionamento com o Senhor é muito mais intenso, é muito mais profundo. Então, isso dá um prazer e uma alegria enorme, porque você acaba desfrutando mais e mais da graça, da presença do Senhor na sua vida, à medida que você exercita isso. Tá bom? E a fala de Jó: por isso eu me abomino, por isso eu me arrependo. Por quê? Porque ele achava às vezes que conhecia um pouco, mas de repente ele viu que não conhecia nada. E aí tem essas duas palavrinhas aí: eu me abomino, eu me desprezo, né? E eu me arrependo, eu estou contrito, meu coração está apertado por tão, de repente, fútil ou superficial que eu vinha sendo no meu relacionamento com Deus. Eu me abomino, eu me arrependo. Porque eu não levava Deus a sério da maneira que eu acho, que eu entendo agora que eu devo levar. Então eu fico envergonhado. Eu sinto pesar por causa da minha postura diante de Deus, da minha maneira de me relacionar com Deus. Isso você só consegue perceber depois que passa por uma situação assim. E você vê que em Jó, capítulo 40, né, Deus já havia repreendido Jó. Né? Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responde? Então, você tem aí Deus já repreendendo Jó, e ele muitas vezes com o coração duro, não consegue entender. É muito o que Eliú falou: Deus fala de um modo e o homem não entende, aí ele fala de outro modo, até que a coisa consegue, que nosso coração amolece mesmo a ponto de absorver a palavra de Deus. E a gente vai sofrendo por causa disso. Jó, então ele não está reconhecendo algum pecado aqui porque ele se abomina, ele se arrepende, tá bom? Ele está simplesmente olhando para a sua vida e falando: nossa, que tolo que eu era. Né? O meu relacionamento com Deus poderia ser bem melhor. Agora eu sei que pode ser bem melhor.
Então Jó reconhece quem ele era diante de Deus, por isso ele fica contrito, assim como foi com Abraão, em Gênesis 18, 27. Abraão fala, olha, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, ou seja, eu que não sou nada. É interessante você notar essa proporcionalidade, né? De que quanto mais você cresce espiritualmente, mais noção você tem de quem você realmente é. Ou seja, quanto mais maduro em Cristo Jesus você fica com o passar do tempo, vivenciando as situações, você percebe a grandeza de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus, ou seja, você tem Ele cada vez em mais autoestima, mas também você olha para você e vê quão ruim e sujo e podre você é e pecador e miserável. O crescimento espiritual ele tem essa causa e efeito. Tá? Você percebe que Deus é fantástico, glorioso, perfeito, santo, puro, e você, né, o homem, nós, somos pecadores extremamente limitados no sentido de adorar a Deus da maneira que ele diz que é para adorar, e eu acabo percebendo que eu sou muito menos do que eu penso que sou. Sinal de crescimento espiritual. Foi o que aconteceu com Jó, é o que acontece comigo e com você à medida em que nós vivemos esse processo de santificação. Né? Nós entregamos nossas vidas para Jesus, somos salvos em Cristo Jesus, agora nós temos uma caminhada longa a percorrer, crescendo, amadurecendo em Cristo Jesus, à medida que a gente se relaciona com Ele e passa pelas situações de sofrimento bem. Né? Passar bem é passar confiando em Deus, depositando a expectativa, a esperança em Deus. Tá bom? Então nós precisamos confiar. Deus está trabalhando naquela situação para o nosso bem, mesmo quando não enxergamos os resultados benéficos dela. Precisamos aprender a confiar em Deus quando Ele não nos diz o porquê, quando não compreendemos o que Ele está fazendo. Isso é muito, muito importante para mim e para você. Aprender a confiar em Deus e que independente da situação, seja ela muito ou pouco dolorosa, aquilo é para o nosso bem. E eu preciso entender que o meu bem não é simplesmente o bem-estar, é uma vida livre de problemas. O meu bem é ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Porque às vezes você passa por situações difíceis, não consegue perceber os benefícios, mas isso às vezes vai acontecer no longo prazo, daqui a anos, você vai perceber. E é importante você estar atento a isso, tá bom? Precisa confiar em Deus, mesmo quando você não sabe o porquê aquilo estava acontecendo. Imagina só Jó, o que não tinha passado na cabeça dele, ele não tinha feito nada. E ele sabia disso. Aí vem amigo e fala que ele está colhendo o pecado que ele semeou. Enfim, tantas coisas. Mas ele passou pela situação, ele passou por esse momento. E ele aprendeu que Deus de fato estava cuidando dele. E depois ele percebe. Por isso ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu vejo quem o Senhor é. Então é importante para a gente refletir a respeito desse assunto, desse tema, até mesmo pelo momento que nós vivemos de pandemia, de Covid aí, e você pode pensar, né? O que Deus está querendo me mostrar com isso? Não sei, eu não sei, não tenho essa resposta, mas eu tenho certeza que lá na frente a gente vai perceber muitos e muitos benefícios pela maneira que ele cuidou de nós, pela maneira que a gente responde ao cuidado dele nas nossas vidas. Então, fique firme e confie em Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe. Satanás achou que ao conseguir
permissão de Deus para afligir a Jó, conseguiria que Jó amaldiçoasse a Deus. Porém, a única coisa que ele conseguiu foi ser usado como um instrumento que conduziu Jó a um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. Isso é meio irônico e é extremamente interessante. Porque Satanás tem justamente o propósito de fazer com que Jó cedesse à tentação de amaldiçoar Deus, de se desviar dos caminhos de Deus, mas Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é todo-poderoso, ele permite que Satanás faça o plano dele, mas, ao mesmo tempo, ele vê Jó saindo fortalecido no seu relacionamento com Deus. E eu queria fazer uma sugestão para você. Espera só. Eu queria fazer uma sugestão de um livro, tá? Esse autor aqui, Jerry Bridges, que tem essa frase aqui e essa frase anterior aqui, ele escreveu esse livro e foi de onde eu extraí essas duas frases, tá? Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Tá? Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, se você não tiver a oportunidade de comprar, quiser que eu empreste, eu posso emprestar, mas você me procura. Mas olha, é um livro fantástico, fantástico. Se você tiver a oportunidade, compre o livro, leia e aprenda muito, tá? Porque vale a pena mesmo. Tá bom? Agora vamos para Eclesiastes. E o tema aí que está em Eclesiastes é qual é o significado da vida. Você já parou para pensar nisso? O que vale a sua vida? Qual é o significado da vida? Qual é o propósito de estarmos aqui, né? Vivendo para Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus, enfim, sofrendo para Deus, por Deus, enfim. Né? Qual é o significado da vida? Tá bom? Começando só uma introdução de Eclesiastes aqui, você tem aqui o nome de Eclesiastes na Bíblia hebraica, é o Kohelet, que significa pregador, orador em uma assembleia, mestre, enfim, o nome do livro é esse, tá? Se a gente fosse traduzir para o português, do hebraico seria mestre, pregador, orador, enfim. Mas de onde vem então o nome Eclesiastes? Tá? O nome Eclesiastes ele vem da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, tá bom? E ele está ligado à palavra grega, naturalmente, eclésia ou eclesia, que é a igreja, tá bom? Então tem a ver aí o orador de uma assembleia, o Eclesiastes, enfim, tá tudo relacionado aí, mas é só para você entender uma pequena, talvez para você, eu não sei, curiosidade a respeito do nome do livro Eclesiastes, tá bom? E qual é a ênfase do livro de Eclesiastes, né? O significado da vida, então, é que para que você tenha uma vida significativa, uma vida relevante, você viva debaixo do temor do Senhor, que você leve Deus a sério. Em suma, é isso, tá bom? E aí eu peguei aqui trechos aqui, na verdade, copiei do livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo, foi meu professor no seminário, hoje já está com Cristo, e então eu vou passar aqui para falar um pouquinho a respeito do livro de Eclesiastes, eu vou me valer do livro do Carlos Oswaldo, e vocês estão vendo que tem algumas frases grifadas aqui, a gente vai falar especificamente sobre elas à medida que eu for passando as páginas aqui, tá bom? Então, a doutrina de Deus aqui. Deus é caracterizado em seu papel de criador. Né? Então, você tem aqui, capítulo 1, versículos 5 e 7, você tem o seguinte: o sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte. Dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Olha que interessante. Todo esse ciclo da natureza, todo esse ciclo, como Carlos colocou no livro, da existência terrena, é controlado por Deus. Ele criou assim. E eu gosto de pensar nessa ideia, né? Porque
Há muito tempo atrás, era uma moda, assim, né, as pessoas mandarem e-mail com aqueles PowerPoints com uma música de fundo e várias imagens, e era bonito, todo impactante, e eles falavam que, alguns deles, né, mostravam que cada dia que começa é um milagre de Deus. Mas se você olhar de uma maneira em que a Bíblia descreve, não é um milagre, foi a maneira que Deus estabeleceu, é rotina. Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de rotina, ele cria dessa forma. Olha, o sol nasce, o sol se põe e aí ele se apressa a voltar. O vento sopra para o sul, para o norte, depois ele volta e assim vai, neste ciclo. Né? Então, todo esse ciclo do nosso sistema solar, da órbita dos planetas, foi Deus quem criou assim. Então, o nosso Deus é um Deus de rotina. Se você tem dificuldade em estabelecer rotina, olhe para a criação de Deus, veja os ciclos da vida e você vai perceber que isso é muito importante. E se você puder, né, busque ter uma rotina. Nosso Deus é assim, tá bom? Deus é apresentado aqui, o segundo item, como pessoal e justo. E você tem aqui no capítulo 5, versículos 1 e 2 de Eclesiastes, né, que ele possui um caráter moral santo, diz o seguinte, Eclesiastes 5, 1 e 2: Ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Já notou como muitas vezes, e infelizmente, você vê até alguns líderes assim evangélicos, né, querendo conquistar a pessoa ou ganhar, obter algo da pessoa no calor da emoção? E olha o conselho interessante aqui de Eclesiastes, né? Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer alguma promessa na presença de Deus. Né? Mas isso aqui já mostra, né, para mim e para você, viva uma vida equilibrada. Né? Não busque agir no calor da emoção. E a primeira frase, que é o versículo 1 do capítulo 5, diz: seja reverente quando você for à casa de Deus. Né? Tema ao Senhor, leve Deus a sério, respeite o Senhor, porque ele é um Deus que tem caráter santo e justo, e você sabe disso muito bem, e essa é uma das razões pela qual você deve levar Deus a sério. Ele é santo, ele é puro, você não. Então, leve Deus a sério. Deus é apresentado como inescrutável. E aqui tem essa frase aqui: tal inescrutabilidade, todavia, não é egoísta ou malévola, nem mesmo isolacionista. Tem antes como objetivo que o homem tema a Deus. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 14. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar. Deus faz isso para que os homens o temam. Tá vendo? Tudo que acontece, como diz Romanos, todas as coisas cooperam para o bem. Né? Mas o bem é sermos moldados conforme o caráter de Jesus. Ou seja, precisamos aprender a levar Deus a sério e observar que tudo o que acontece, por mais que nós não entendamos o porquê muitas vezes, é para o nosso bem. Deus está agindo. Não creia, não pense, não passe pela sua mente em momento algum, um segundo sequer, um milésimo de segundo sequer, que Deus se esqueceu, que Deus perdeu o controle. Não. Ele sabe cada detalhe. Ele conhece. E isso tudo, né, é para que eu e você aprendamos a levar Deus a sério. Agora, a doutrina do homem. O homem é apresentado como um ser finito que deriva
a sua existência de Deus. Então, o homem é criatura. Você tem aqui capítulo 11, versículo 5. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Já parou para pensar na gestação? Começa lá com o espermatozoide, o óvulo, aí junta e todo o processo, de repente uma coisa que é como que uma gosma assim, começa a ter osso, né? Algo que é extremamente gelatinoso agora tem matéria extremamente sólida e rígida ali. Cara, eu e você somos criaturas de Deus, somos aí, como o Carlos colocou, um ser finito. Somos seres finitos que derivam nossa existência de Deus, a Deus. Foi Ele quem nos criou. O homem aqui é apresentado como um ser complexo. E aqui eu coloquei, marquei, só destaquei, né? E o coração, a designação mais frequente do ser interior do homem, e que inclui seu intelecto, suas emoções e sua vontade. Isso é muito importante. O coração não trata somente de emoções. Ele trata do intelecto, ele trata de vontade. Então, quando o judeu pensa no coração, ele pensa aqui. Tem Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, intelecto, emoção, vontade, tudo. Tá bom? E nós vamos falar um pouco a respeito disso em Provérbios, que vai ser a 9ª e última aula desse semestre. Tá bom? Mas o coração, diferente de nós, né, que sempre que pensamos no coração, até colocamos a mão no peito aqui e queremos expressar o sentimento, é muito mais do que isso na Bíblia. Tá? Os judeus tratam isso de uma outra forma, a Bíblia trata isso de uma outra forma. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, tá? Porque dele procedem as fontes da vida. E aqui o homem é apresentado como um ser pecador. Tá? Então, você tem aí a universalidade do pecado, a depravação total do homem, nesses trechos aí, Eclesiastes 7, versículo 20, pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. 7:20 esse. Agora o 9:3. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. Ou seja, não existe uma única pessoa, um único homem sequer que não peque, que não tenha pecado no seu coração. Então, Eclesiastes fala a respeito disso. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da graça, da misericórdia do nosso Deus, para que a gente possa viver uma vida agradável a Ele. O homem é apresentado como um ser mortal. E aí em 12:7 ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte significa a entrega do espírito a Deus. Nós vamos morrer um dia, nosso espírito vai ser entregue a Deus, e você sabe muito bem o que vai acontecer com você por causa da sua fé. Se você de fato teme e leva Deus a sério ou não. O homem é apresentado como um ser moralmente responsável. E você tem aí diversos textos, e eu vou ler 3:14, que diz: eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente e nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. Tudo que acontece, eu sou responsável na minha resposta. O que eu quero dizer com isso? Eu sou responsável pelas respostas que eu dou às situações da vida. Se eu respondo bem a uma dificuldade, a uma crise conjugal, a como eu respondo a essas questões? Com fé e dependência
de Deus ou fazendo as coisas do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. São duas maneiras de você responder a uma situação. Então, você e eu somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Ah, mas eu estava com dor de cabeça. Ah, porque aquele dia eu estava com sono. Ah, a responsabilidade é sua. Você é uma pessoa responsável. Você responde por si. Então, isso significa que quem responde à tentação do pecado de maneira positiva ou negativa é uma decisão sua. É você quem escolhe. Assuma essa responsabilidade. Às vezes você vê pessoas que culpam o outro, né? Como Adão fez, né? Adão e Eva pecaram, Deus foi questionar Adão, não, foi a mulher que o Senhor criou. Né? Então ele não tinha culpa nenhuma, ele só estava junto, né? Enfim, então nós somos responsáveis, não tem como, você não vai escapar disso, tá bom? E o texto chave aí de Eclesiastes está lá no finalzinho, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A única atitude adequada que eu e você temos durante a vida é de levar Deus a sério, obedecer a sua palavra. Tá? Então, esse outro teólogo falou, Eclesiastes confirma a noção de que o Senhor define o sentido da vida. O sentido da sua vida e da minha vida, ele é definido por Deus. É Ele quem dá sentido à minha e à sua vida. É por Ele que nós levantamos todos os dias de manhã para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa que você faça. É por Ele, é para Ele. É Ele quem dá sentido. E essa expressão aqui, isso está na apostila, né? Só a pergunta, né? O que significa essa expressão debaixo do sol? Né? E eu queria tratar com vocês aí, abordar rapidamente para a gente já chegar no final da aula. A expressão, então, debaixo do sol, ela se refere a uma perspectiva de uma vida que não é vivida com a perspectiva da eternidade, ou seja, tudo que acontece morre aqui, acaba aqui, não existe vida, não existe nada além do que o que a gente faz aqui no dia a dia, no planeta Terra. Tá? E aí tem um outro livro do Timothy Keller agora, que se chama Como Integrar Fé e Trabalho. É uma boa leitura também, gosto muito do livro, indico para você. Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Qualquer dúvida que você tiver desses livros, você pode entrar em contato comigo, a gente conversa, tá bom? A gente pode bater um papo a respeito deles daí. Se basearmos a nossa vida no trabalho e nas realizações, no amor e prazeres, ou no conhecimento e aprendizado, nosso viver se torna ansioso e frágil, pois as circunstâncias estão sempre ameaçando o próprio fundamento de nossa vida, e é inevitável que a morte arranque de nós tudo o que nos é precioso. O que Timothy Keller está falando aqui nessa parte do livro, quando ele escreve isso? E ele está falando a respeito dessa expressão debaixo do sol. Se você coloca a sua esperança, a sua expectativa no seu trabalho, no seu sucesso profissional, ou no seu relacionamento conjugal, ou no conhecimento, enfim, qualquer coisa que seja criada e coordenada pelo homem, você vai se frustrar. E sabe por que você vai se frustrar? Porque você está colocando a sua esperança em algo que se limita ao tempo, por exemplo. Então, você vai ver que o seu cônjuge, seu namorado, enfim, ele não vai suprir as suas necessidades da maneira que você necessita. O seu trabalho, os seus prêmios acadêmicos, todos os bônus que você ganha e promoções que você tem no seu trabalho, não vão suprir as suas necessidades. Todo o conhecimento que você adquirir a respeito de Bíblia, de qualquer outra coisa, não vai suprir as suas necessidades. Por isso a sua vida vai se tornar ansiosa e frágil. Porque com um sopro,
tudo pode ruir. Agora, quando você baseia a sua vida no relacionamento, no temor do Senhor, em levar Deus a sério, você está colocando a sua expectativa, a sua perspectiva sobre alguém que não está sujeito ao tempo. Deus, ele é eterno. Então, aconteça o que acontecer, ele não muda, ele não vai sofrer variação, tudo que ele falou vai acontecer. Então você está seguro, você está firme. Porque a sua felicidade não depende de um dia bom ou ruim no trabalho. A sua felicidade não depende das tantas promoções que você tem no trabalho. A sua felicidade não depende de uma boa conversa com o seu cônjuge. Isso tudo traz alegria, claro que traz, mas a sua felicidade não depende disso. A sua felicidade não depende do dia do seu casamento. A sua felicidade não depende do quanto você conhece sobre e domina determinado assunto. Mas a sua felicidade, a alegria está fundamentada e ela depende de Deus. Então, depende da coisa mais segura e certa que existe, não só neste mundo, que é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o que detém o domínio sobre todas as coisas. Então, uma vida debaixo do sol é uma vida sem a perspectiva eterna. Tudo que eu faço aqui vai morrer aqui, vai ficar aqui, mas a nossa vida em Cristo Jesus, ela é eterna. Você tem uma eternidade para desfrutar com o seu Salvador. Você tem uma eternidade para louvar a Deus. Portanto, viva aqui na terra para louvar e engrandecer esse Deus que é eterno. Porque isso vai continuar o dia que Ele te chamar para ir morar com Ele no céu. Os seres humanos são totalmente incapazes de conhecer a Deus ou os caminhos de Deus sem ajuda divina, tanto na lei quanto na literatura sapiencial. Somente Deus é fonte de conhecimento para a vida justa. Perceba isso. Eu e você somos incapazes de conhecer a Deus se Ele não intervir. Nós somos tão limitados e tão pecadores que precisamos da intervenção do nosso Deus Santo e Todo-Poderoso para que a gente consiga perceber a existência dele, a realidade da atuação dele. Por isso, eu e você precisamos levar Deus muito a sério. Porque toda a sabedoria que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida agradável a Ele, é Ele quem vai nos dar. É Ele quem vai nos capacitar. Então, leve Deus a sério. O sentido da vida, o segredo da vida é esse. Tema o Senhor e obedeça a sua palavra. Ok? Muito obrigado. Se você chegou até o final, agradeço a Deus pela sua vida, pela sua paciência. E se você tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre qualquer tema abordado aqui ou qualquer outra coisa, eu estou à disposição. Por favor, é só me informar e até a próxima, se assim Deus permitir.